Fala pessoal, hoje a gente vai aprender mais algumas coisinhas aqui em Google Planilhas, certo? E agora a gente vai começar a entrar em algumas funções. Eu considero muito que essas são as principais funções que a gente vai encontrar e utilizar ali no nosso dia a dia, certo? Então, uma função PROC-V, que muita gente consegue pesquisar informações e escuta muito, né, as pessoas falarem de PROC-V, a função SI, a função CONT-SI, a função soma-SI e a função unique, né, uma função que não é muito utilizada pelas pessoas, mas ela tem uma grande valia na análise de dados e na reunião de informações, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar a aulinha hoje, certo? Pela primeira função aqui. E essa primeira função ela é conhecida como unique. O que é que ela faz? Ela pega uma lista de dados de uma coluna e unifica para trazer somente um resultado daquela coluna. Então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, pessoal, a coluna A, que eu repeti com vários produtos. Eu vou até repetir mais aqui, ó. Colocar aqui mais alguns produtos, né, ó. Colocar aqui mais um produto e vou repetir essa planilha aqui infinitamente, tá? Então vou descer aqui um pouco mais, vou colar ela aqui de novo. Então a gente tem uma coluna bem extensa, uma planilha bem extensa, né? Excluir essa linha aqui que eu criei sem querer. Tá, então a gente tem uma planilha bem extensa e que nessas informações dessa planilha bem extensa, muitas vezes eu não quero, por exemplo, pegar as informações aqui de código e ter que olhar linha a linha, né? Ver ali o que é que está repetido e retirar manualmente. Então a função unique ela funciona muito para isso, tá, gente? Eu vou até limpar aqui a formatação com essas letras, né, ali de cores diferentes, tá? Para a gente poder ter uma planilha bem clean, bem limpa, certo? Vou até centralizar essas informações. Então, show de bola. A gente está com a planilha do jeito que a gente gosta. E então, como é que eu faço para utilizar essa informação de unique, Michel? Eu posso, por exemplo, vir aqui para a coluninha, né, mais ao lado direito. Eu vou até centralizar aqui para mostrar para vocês, certo? Vou começar aqui na coluna J. Quero trazer todos os códigos que estão na coluna A, mas eu não quero trazer códigos repetidos, eu quero trazer uma informação de cada daquela. Então, se o código 15254 existe 3 naquela coluna, eu quero trazer só um. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar aqui um igual, e lembrando, gente, a gente sempre que for utilizar funções no Google Planilhas, a gente precisa começar com o símbolo de igual. Então, a gente coloca o símbolo de igual e a gente vai colocar o nome da nossa função. Qual é a função que a gente vai utilizar aqui agora? É a unique. Então, colocar unique. E a gente, depois de colocar o nome da função, certo? Eu até coloquei errado aqui, mas depois que a gente coloca o nome da função, a gente vai completar agora com uma abertura de parênteses, certo? E lembrem-se, quando vocês colocarem aqui o nome da função, olha que legal, ele já vai te dizendo outras funções que tem com aquela mesma característica. Então, por exemplo, se eu colocar o N, ele já vai dizer que tem função unique, unichar, unicode, unire. Então, tipo assim, ele tem várias informações, várias funções com esse começo de função. Então, eu vou utilizar aqui a unique. E aqui, gente, quando aparecem essas informações, ó, ele está dizendo que eu posso usar o tab para completar, ou eu posso colocar manualmente aquele parênteses, né? Aquela abertura de parênteses. No meu caso, eu vou clicar aqui na função que ele vai fazer a mesma coisa. Então, tem 3 formas de fazer. Você pode colocar o parêntese, você pode apertar a tecla Tab, ou você pode clicar diretamente ali na função. E o que é legal do Google Planilhas é que ele te dá um atalho, né? Já falei isso mais de uma vez, então usem isso, tá, gente? É muito útil. Até eu, realmente, quando estou utilizando algumas fórmulas, eu, às vezes, vou lá e consulto a documentação daquela fórmula, porque é muito útil. Ela vai te dar um atalho de como utilizar. Então, aqui no canto esquerdo da função, da célula que a gente está aqui selecionado, ele vai aparecer um sinalzinho de interrogação, né? Ativar a ajuda de fórmulas, ou apertar a tecla F1 do teu teclado. Vou clicar aqui nela e ele vai te dizer como utilizar essa fórmula. Então ele está dizendo aqui, ó, intervalo, coluna, exatamente uma vez. Então o que acontece? Ele tem um parâmetro de utilização. A gente vai utilizar do jeito mais simples, tá, gente? Que é o que? É só colocando as colunas que eu quero trazer a informação unificada. Então vou tirar aqui o tutorial e vou aqui agora trazer as informações da coluna que eu quero unificar os dados. Então vamos lá. Já coloquei o parêntese, volto aqui, gente, ó, vocês reparem que ela me acompanha, então vou voltar aqui e vou selecionar a coluna A
completa. Então, a completa é A, dois pontos, A. Então, feito isso, eu posso fechar com o outro parênteses. Então, posso fechar a função aqui, ou nesse momento eu já posso dar Enter, que o próprio Google Planilhas finaliza aqui a função para mim. Olha o que foi que ele fez. Se eu selecionei a coluna A completa, o que foi que ele fez? Ele trouxe também unificado a palavra código. Então, se eu tivesse código aqui novamente, ó, o que ia acontecer? Ó? Ele ia trazer código aqui. Ó. Se eu tivesse, por exemplo, null, né? Vocês que vão trabalhar provavelmente com dados, o que é que vai acontecer? Muitas vezes vocês vão se deparar com informação nula dentro da própria planilha. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai lá e coloca null também dentro da minha lista de validação. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque é uma forma de trazer os dados unificados. Tem outras formas de unificar dados, limpar dados de uma coluna que tem muitos dados repetidos, mas depois a gente aprende essa outra forma. Vamos fazer essa aqui que é mais legal. Então, beleza. Vim aqui, pessoal, consegui pegar aqui os dados unificados dos meus códigos, certo? Da minha coluna A. Então, o que é que acontece? Eu posso fazer aqui agora uma informação de PROC-V. Por quê? Eu trouxe os meus dados unificados e o PROC-V é muito para a gente pesquisar verticalmente um outro dado. Então, lembrando, né? Vamos lá. PROC-V significa exatamente pesquisar verticalmente. E como é que esse pesquisar verticalmente funciona? Esse pesquisar verticalmente ele funciona da seguinte forma. Eu vou passar primeiro o que eu quero pesquisar. Depois, gente, na segunda fase, eu vou passar qual é o intervalo de informações nas quais eu quero pesquisar isso. Na terceira fase, eu vou passar qual é a coluna que eu quero que ele traga quando ele encontrar essa informação. E na última fase, né, que é a validação, eu vou dizer se esse dado eu quero que ele seja falso ou verdadeiro. Lembrando, quando a gente disse essa questão de ser falso, ele está me dizendo que ele quer o dado exato daquela coluna. Eu não quero um dado parecido, eu quero um dado exato daquela coluna. Então, quando eu coloco como é falso, ele não vai me trazer outros dados que não seja exatamente aquele que eu pesquisei no primeiro parâmetro. Então, ele tem algumas fases. Primeira fase, pesquisa. O que eu quero pesquisar? Segunda fase, qual é o espaço que eu quero pesquisar? Terceira fase, qual é a coluna que eu quero trazer quando ele encontrar? E quarta fase, a validação final, que é se o dado é verídico ou não, idêntico ou não àquele que eu quero pesquisar, que eu estava pesquisando no primeiro. Então, são 4 fases. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona e vocês vão me acompanhando, beleza? Então, vamos lá. Começando, de qualquer forma, põe igual, vou digitar aqui PROC-V. Lembra de novo, ó, tá vendo que eu coloquei um P, tem várias funções que ele vai trazendo ali que tem a palavra P, então eu vou colocar aqui PROC-V. E depois eu posso clicar aqui na funçãozinha. Então, completou aqui com um parênteses. Eu vou clicar aqui no mapinha e ele está me dizendo, ó, chave de pesquisa, depois o intervalo, depois o índice da coluna e depois a classificação desse dado. Então, tem várias informações, ó. Indique se a coluna a ser pesquisada na primeira coluna do intervalo especificado foi classificado, neste caso, a correspondência mais próxima da chave de pesquisa será formada. Então, o que acontece? Ele está me dizendo aqui que se o dado for próximo, eu posso colocar essa classificação de dados. Então, por exemplo, eu posso colocar como verdadeiro. Então, se ele foi verdadeiramente próximo, ele vai trazer o dado também. Mas se ele tiver um formato diferente, ele também vai trazer esse dado. Então, às vezes, eu quero exatamente aquele dado. Então, eu coloco essa última validação de classificação como falso. Beleza? Vou explicar para vocês como é que faz. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso colocar dentro do PROC-V é minha chave de pesquisa. O que eu quero pesquisar? No meu caso, eu quero pesquisar a coluna aqui J2, né? A informação que está dentro de J2. Ponto e vírgula, separando parâmetros com ponto e vírgula, tá, gente? Então, quando eu for falar para vocês que agora é outro parâmetro, vocês vão colocar um ponto e vírgula. Por quê? Porque é um separador de parâmetros. Então, primeiro parâmetro, o que eu quero pesquisar. Segundo parâmetro, o intervalo onde eu quero pesquisar. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. E o intervalo que eu quero pesquisar, por exemplo, é de A até H.
por exemplo, vou selecionar aqui todas as colunas. Então, olha, que ele fez, ó, de A, 2 pontos H, lembrem-se, ponto e vírgula é separador de parâmetros. Ponto, ponto, 2 pontos é uma união, é uma inclusão ali das informações, é uma somatória das informações, certo? É um grupo. Então, o que é que acontece? Eu vou voltar aqui na informação. Agora, na terceira informação, eu quero que ele me traga uma informação. Então, qual é a informação que eu quero que ele me traga? Eu quero que ele me traga, por exemplo, aqui, pessoal, a coluna B. Eu quero que ele me traga a segunda informação, que é o nome do produto. Então, vamos lá. Eu tenho o que eu quero pesquisar, o intervalo que eu quero pesquisar, e agora eu tenho que colocar o parâmetro do que ele vai me trazer quando ele encontrar a informação. Então, vou separar com um ponto e vírgula, que agora é outro parâmetro. E agora, gente, é sempre importante que no PROC-V você conte as colunas que você vai fazer essa pesquisa. Por exemplo, eu tenho aqui a coluna A, B, C até H. Então, eu tenho a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 colunas aqui nessa seleção. A coluna B é a segunda coluna. Então, eu preciso dizer que aqui dentro do PROC-V eu vou trazer a segunda informação. Por exemplo, tá vendo que ele já tá trazendo aqui em cima que ele encontrou o arroz, né? A palavra arroz aqui está na B2. Então, a coluna 2, ele encontrou a informação na coluna A e agora está trazendo a informação da coluna B2, que é a segunda coluna. Se eu colocasse aqui a coluna 3, ele ia trazer a data. Se eu colocasse aqui, por exemplo, a coluna F, que é a sexta coluna aqui da nossa contagem, ele ia trazer o preço de compra, certo? Então, lembrem-se, quando a gente quiser utilizar um PROC-V, a gente tem que contar as colunas que a gente vai fazer a pesquisa, certo? Eu vou colocar aqui ponto e vírgula e vou trazer o preço de compra mesmo, certo? Então, vou colocar aqui ponto e vírgula. E lembrando, o dado eu quero que seja exato. Então, tipo assim, se aqui for 15,254, mas for um tipo de dado diferente, se eu colocar como 1, ele vai trazer também a informação. Mas eu quero que ele seja exato. Esse código da J2 tem que ser idêntico ao código da A2. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 0 e vou dar Enter. Show de bola. Olha o que ele encontrou aqui, pessoal, para mim. Ele encontrou que as informações aqui, ó, eu posso preencher automaticamente as outras colunas. Eu não vou fazer isso porque eu quero mostrar para vocês outras informações de como fazer um PROC-V, tá? Então, eu vou clicar aqui no X. E olha aqui na primeira informação. A K2 trouxe o valor de compra. Vamos lá ver se isso é realidade. 15,254 é a informação que eu pesquisei. Na coluna A segunda informação é o 15,254. Vamos contar 6 colunas para frente. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta coluna, eu tenho 9,59. O que foi que ele trouxe? 9,59. Então, funcionou, tá correto. Só que aí, gente, a gente tem sempre que se atentar quando a gente faz o PROC-V. Por quê, Michel? Porque no PROC-V, a gente está contando colunas e a informação que a gente está pesquisando, ele sempre tem que estar na primeira coluna. Como assim? Vamos lá. Eu vou simular um erro, certo? Para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Eu vou pegar a coluna A e vou arrastar ela aqui para o lugar da coluna B. Então, ele inverteu os dados, certo? Quando eu inverti os dados, olha aqui para mim, ó. A minha informação de preço quebrou, não está mais funcionando. Por quê? Porque a informação que eu estou pesquisando, certo? Ela está na coluna B, ela começa na coluna B. Então, o PROC-V, ele tem sempre que iniciar onde existe o dado no qual a gente quer pesquisar. Então, vamos lá. Ó. Aqui na J2, eu tenho um código, 15,254. Nos nossos dados, o código começa na coluna B. E quando a gente fez o PROC-V, eu pedi para ele pesquisar, certo? Da coluna A até a coluna H. Agora vamos ver o que é que a gente tem na coluna A. A gente tem os produtos, o nome dos produtos. Então significa que os nomes dos produtos não são os códigos. Então se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo,
Vou vir aqui no meu PROC-V e vou trocar que eu quero pesquisar da B até a H, certo? Ó, da B até a H. O que é que vai acontecer aqui agora, quando eu der Enter? Quando eu der Enter, ele vai pesquisar a informação, trouxe alguma informação. Só que agora ele trouxe a coluna G. Por que, Michel, que ele trouxe a coluna G e não mais a coluna F, que é o preço de compra? Porque lembra que no nosso PROC-V, quando a gente colocou que ele vai trazer a coluna 6, ele já fez a validação aqui, né, da J2 com a coluna B, e eu disse que ele vai me trazer a coluna 6. Então, vamos contar aqui qual é a coluna 6. B, C, 2, D, 3, E, 4, F agora é a coluna 5 e G é a coluna 6. Então, o que é que vai acontecer aqui? O nosso PROC-V precisa ser ajustado também no número de colunas. Então, para vocês entenderem, o primeiro dado que eu estou pesquisando tem que ser a primeira coluna do meu intervalo. E a coluna que eu quero trazer tem que corresponder com o número de colunas dentro desse intervalo. Então, B, C, D, F, G, H são 7 colunas. Então, o que é que vai acontecer? Aliás, são 7 colunas. O que é que vai acontecer? B, 1, C, 2, D, 3, F, F4, certo? E4, F5, G6 e H7. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso trazer a informação de preço de compra. Em preço de compra, ela é a quinta coluna. Então, vamos lá. B, C, D, F, E, F. Então, é a quinta coluna. Então, eu tenho que trazer a quinta coluna. Eu preciso contar dentro desse intervalo que eu fiz a pesquisa. Beleza? Tranquilo? Gente, se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou tirar a dúvida de todo mundo. Se esse assunto ficou muito complexo, eu faço outro vídeo, não tem problema, tá, gente? O importante é que a gente não fique com dúvidas, beleza? Então, fiquem à vontade para colocar nos comentários aí, dizendo o que você achou, né? Se ficou difícil, não deu para entender, certo? Até se tiver dicas de como explicar isso um pouco melhor, fica à vontade para colocar aqui nos comentários que a gente faz um vídeo novo, né? Explicando melhor como é que funciona o PROC-V. Tranquilo, gente. Fiz o PROC-V, vou espelhar aqui para as minhas outras linhas, certo? E aí vocês vão ver que tem algumas linhas aqui que estão um pouco loucas, certo? Eu vou até retificá-las aqui, vou excluir essas informações para não ficar tão maluco assim, né? E ficar mais complicado para vocês. Agora vai ficar mais bonitinho, certo? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar a função se. A função se, pessoal, ela é uma função de validação. Então, o que acontece? Ela pega um dado e eu posso colocar uma condição para esse dado, uma validação para esse dado. Então, eu vou dizer o seguinte: dado, você é igual a 10? Se você for igual a 10, o código vai fazer isso. Se você não for igual a 10, o código vai fazer outra coisa. Então, o se, ele é uma condição, é um condicional. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar uma validação, por exemplo. Vamos começar a fórmula sempre com igual. Vou digitar se, vou fechar o parêntese. E aí, eu passo o primeiro parâmetro, que é o que eu quero comparar. Então, vamos lá. Eu quero comparar, por exemplo, o preço de compra. Então, eu vou colocar aqui. Se o preço de compra for maior ou igual, certo, a R$10, eu vou dizer que ele é maior. Lembrem-se, a validação de dados, né, que ele está fazendo aqui é com uma coluna K2. Então, dentro de K2 tem um valor de R$ 9,59. Se ele for maior do que R$10 ou igual, ele vai me trazer uma validação. Se ele não for maior, ele vai me trazer outra validação. Então, lembrando, fiz a primeira validação. K2 maior ou igual a R$10, ponto e vírgula. Agora eu vou colocar a minha primeira validação. Se for verdadeiro, isso ele vai dizer que é maior. Vou colocar tudo maiúsculo aqui. Maior. E se não for verdadeiro, ele vai me dizer que é menor, tá? Certo? Então, eu já fiz as minhas duas validações. O que é que ele vai dizer aqui? Vai fazer a comparação.
Se for verdadeiro, ele vai cair na primeira condição ali, que está como maior. E se não for verdadeiro, ele vai trazer a informação da segunda validação, que é o falso, né? Que é quebrou, deu um errado. Então ele vai dizer que é menor. Então vou dar Enter. E olha o que foi que aconteceu aqui. Vou até centralizar aqui para mostrar para vocês melhor. Olha o que foi que aconteceu. Ele disse que o valor é menor. Lembrando, pessoal, 9,59 é menor que R$10? É menor que R$10. Então significa que ele trouxe a informação de menor. Vamos fazer para esse segundo aqui. Igual se. Vou colocar onde eu quero validar e vou colocar a mesma expressão que está lá em cima. Maior ou igual a R$10, ele vai trazer a informação de maior. Se não for maior do que ou igual a R$10, ele vai trazer a informação de menor. Show de bola. Olha o que foi que aconteceu. Os dois primeiros aqui, até o terceiro aqui, é menor. Mas se eu alterar aqui na coluna de compra, por exemplo, o preço, colocar aqui R$10,50. Olha o que foi que aconteceu aqui na coluna K. Ó. Ela já alterou, porque o PROC-V ele é automático. Então, quando você altera a base das informações, ele automaticamente vai lá e pesquisa a informação de novo. Então, o que foi que aconteceu? Ele trouxe aqui que a informação de R$10,50, né? Automaticamente. E ele já trouxe a minha condicional para maior. Então, é automático. Tudo isso fica automático, que é muito interessante. Então, se os preços aqui forem mudando, por exemplo, ó, colocar aqui uma interação dos preços, ele vai automaticamente mudando também as interações do se e do PROC-V. Então isso é muito legal porque a sua planilha fica praticamente automatizada, né? Você alterou o preço ali, ele já vai dar uma validação nas informações de se que você colocou e de PROC-V. Então isso é bem legal. Então vou aplicar aqui novamente para todas as colunas e a gente pode ver aqui que todos os preços estão como maior. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, até para a gente poder ter um contraste um pouco mais legal. Então vamos lá. Ó, maior, menor, menor, maior, menor, menor e assim sucessivamente. Show de bola. Agora, gente, eu vou fazer outra coisa com se. Eu posso colocar um se dentro do se, certo? E aí, gente, o se que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui se, e aí vou colocar o validador, né? O que eu quero validar. Vou colocar aqui maior ou igual a R$10 de novo. Só que na primeira informação, se ele for maior ou igual a R$10, ele vai trazer ele mesmo. Então, o que vai acontecer? Ele vai trazer ele mesmo. Se for maior ou igual a R$10, ele vai trazer ele mesmo. Mas se não for maior ou igual a R$10, eu quero que ele traga o preço de venda, que está aqui nessa coluna. Ó. Preço de venda. Então, o que foi que eu fiz? Coloquei K2 igual ou maior a R$10. Se for igual a maior a R$10, ele continua e traz ele mesmo. Se não for, eu quero que ele traga o preço de venda. Então, vamos lá. Em vez de trazer textos, ele trouxe informações, que é muito legal isso aqui. Então vamos lá, vou aplicar para todas as colunas. E agora, o que foi que aconteceu? O que era 8 e está menor o preço, ele vai pular para 12, que é o preço de venda. O que é 7, que está menor do que R$10, que é a validação, ele vai trazer o valor de R$10,50. Então isso aqui é muito legal para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar a função soma-se, certo? Soma-se. Para que serve isso? Vamos utilizar só essa nossa basezinha de dados nova aqui que a gente acabou criando. A gente utiliza o soma-se para o quê? O se é uma validação, né? Se for igual a R$10, vai lá e soma. É praticamente isso que ele vai fazer. Então é uma junção do se, que é uma validação, com a informação de soma. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui igual soma-se. Lembrando que eu posso completar aqui e ainda abrir aqui os parâmetros. Ó. Por exemplo, eu posso colocar um intervalo com um critério e o intervalo de soma. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Eu vou colocar aqui que o intervalo que eu quero validar é esse aqui do L, certo? E vou colocar aqui um ponto e vírgula, que é o próximo parâmetro. Então, eu quero somar o L, tudo que for com a informação menor, certo? Tudo que for menor, ele vai somar. Mas agora ele vai somar o quê? Agora eu vou dizer qual é a coluna que ele vai somar quando ele encontrar. Então, ele vai validar a L, então a L ele vai passar
Dentro da L inteira ele vai encontrar maior, não soma, então. Menor, soma, então vai somar o quê? 12. Menor, soma, ok, validou. Então ele vai somar o quê? 10,50. Maior, não soma, então não vai somar 15. L encontrou aqui dentro do menor, então vai somar 9,50. É isso que ele vai fazer aqui agora. E automaticamente ele me traz a soma de todos os pontos que estão com a informação de menor. Se eu quisesse, eu vou até colocar aqui, ó, menor. Agora eu vou colocar a informação de maior. Eu quero encontrar a informação de maior. Quanto é que dá os maiores, os preços maiores? Então vou vir aqui e colocar igual soma-se, certo? Vou selecionar a coluna L, que é a que eu quero validar. Ó, viu que ele deu um erro, gente? Por quê? Porque eu não coloquei o parênteses. Então eu vou colocar aqui o parênteses para ele não dar erro. Coloquei a coluna L, ponto e vírgula. Vou colocar entre aspas duplas a informação de maior. Coloquei a informação de maior e vou colocar outro ponto e vírgula para dizer onde eu quero que ele conte, que ele some, né? A coluna M. Dei um Enter. O que foi que aconteceu? Agora eu tenho as informações, tanto de quanto dá o valor dos menores, quanto ele vai dar os valores dos menores. Então, tipo assim, se eu somar todos os menores aqui, ele vai chegar nesse valor de 44,25. Se eu somar todos os maiores, ele vai dar o valor de 143,15. Então, isso aqui é bem legal para a gente aplicar no nosso dia a dia também, tá? E aí, gente, eu também quero saber outra informação. Quantos menores eu tenho dentro da lista L? Então, eu posso fazer uma contagem de quantos itens com o nome menor eu tenho dentro da lista L. Então, o que é que eu posso fazer aqui, gente? Que aí a gente chama essa função de conte-se. Contar se uma informação foi validada. Então, ele é bem parecido com o soma-se. Então, a gente vai seguir com o mesmo parâmetro. Então, a gente vai colocar aqui igual conte.se. Vou colocar aqui o parêntese. E o que é que eu quero contar? Eu quero contar a coluna L. Mas eu quero contar o quê? Eu quero contar só as informações que estão com a palavra menor. Quantas são, né? Aí ele não está contando o valor, ele está contando quantas linhas tem essa informação. Então, vamos lá. Selecionei primeiro o intervalo que eu quero contar, depois ponto e vírgula, e vou colocar entre parênteses aqui, entre aspas duplas, eu vou colocar a informação de menor. Eu quero que ele conte quantos menor tem. Então, a gente encontrou aqui que menor, no soma-se, ele fez a soma de todos os valores aqui que existiam como parâmetro na coluna L, a informação de menor, e agora a gente contou todas as informações da coluna L que contém o texto menor. Vamos validar? Menor, ok. Menor, 2. Menor, 3. Menor, 4. Então, o que foi que aconteceu? Ele trouxe que existe 4 preços, 4 linhas aqui com a informação do menor, beleza? Se eu quiser fazer para o maior, é fácil também? É bem simples, gente. Então, o que vai acontecer? Vou colocar aqui um igual, vou colocar conte.se, vou completar aqui com a abertura do meu parêntese, vou selecionar a coluna na qual eu quero contar, e agora eu vou passar o parâmetro no qual eu quero pesquisar. E eu posso até, inclusive, gente, pesquisar utilizando outra célula. Por quê? Lembrem-se aqui em cima que eu coloquei menor e maior. E aqui dentro da contagem, em vez de colocar a célula, eu coloquei entre aspas duplas a informação do texto menor. Eu posso dizer que esse texto está em outro canto. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui ponto e vírgula e vou selecionar a palavra maior que está aqui na coluna O1. Então, eu vou clicar aqui. Então, é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, pessoal. Maior, colocando entre aspas duplas. Então, eu vou tirar essa questão de aspas duplas. Eu vou até deixar para a gente poder ver os dois casos. Coloquei, ele contou que tem 7. Então, vamos validar se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funcionou. Agora, em vez de colocar aqui entre aspas duplas, eu vou selecionar uma célula que tenha a informação desse texto. Então, vou clicar aqui na O1, certo? Ele já trouxe para cá a O1 e vou dar Enter. Deu no mesmo. Por quê? Porque eu posso tanto informar o texto, quanto eu posso informar a célula que tem essa informação. Da mesma forma para o soma-se.
Ó, aqui eu tenho menor dentro do cálculo, certo? Eu tenho pesquisar dentro da coluna L, tudo que for menor, e somar a informação da coluna M. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tirar aqui o entre aspas duplas e selecionar uma célula que tem esse texto menor, que no caso é a N1, ele vai fazer a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, ó, a gente tem selecionando a célula, a gente tem colocando o texto diretamente e a gente tem todas essas funções bem explicadinhas aqui para que vocês possam aí aprender um pouco mais sobre essas principais fórmulas. E essas, gente, são as principais fórmulas que a gente utiliza no dia a dia quando a gente precisa fazer alguns cálculos. Então, é só você lembrar do que cada uma delas faz e ir aplicando no seu dia a dia ali, de acordo com a sua necessidade. Então, gente, às vezes você precisa fazer a validação se uma coluna tem um respectivo valor, ou então a gente quer fazer uma soma de quantos valores tem aqui naquela coluna, olhando para um respectivo texto. Então, tipo assim, lembrem-se, gente, que essas funções são funções um pouco mais avançadas, certo? Mas são funções essenciais, na minha opinião, para que a gente faça muitas coisas dentro do Google Planilhas. Beleza? E lembrando, caso você tenha algum tipo de sugestão do que você quer aprender ou do que você entende ou então queira saber se dá para fazer com o Google Planilhas, deixa aqui nos comentários, certo, gente? Se inscreve no canal que eu vou estar lançando vídeo toda semana novo de funções novas e a gente ainda vai entrar num ponto bem hard do Google Planilhas, tá? Então, isso aqui é só a pontinha do iceberg do que a gente pode fazer com o Google Planilhas e a gente ainda vai avançar muito no nosso curso aqui. E então, eu me comprometo com vocês de lançar um vídeo por semana para que a gente possa aprender um pouco mais. Mas segue, curte a página, certo? E deixa teu comentário aqui do que tu quer ver nos próximos episódios, beleza? Valeu, pessoal!